Neste vídeo, nós vamos fabricar uma fontezinha dessas chaveadas. 12 volts, mas vocês vão ver que é possível também criar outras fontes de outras tensões. Vamos usar um circuito muito simples para isso. Para fazer essa fontezinha chaveada, o nosso principal componente será um LNK306. Pode ser o 304, pode ser o 302. A diferença entre eles basicamente será a capacidade de miliamperes que ele poderá nos fornecer. Para conhecer esse circuito, vamos à tela e depois voltamos aqui para o teste prático. Então, para a gente desenhar esse circuito baseado no LNK306, é o mesmo circuito para o 302 e para o 304, o que muda só é a capacidade em miliamperes. Então, nós vamos usar aqui o 304, que vai me dar algo aí perto de 300 miliamperes, talvez um pouquinho mais. O LNK é um circuito integrado que vai fazer um PWM trabalhando aí em 66 kHz e vai conseguir fazer uma redução então nessa tensão de 300 volts, né? Porque na hora que eu converto os 220 a C, ele vai para DC e aí ele amplia um pouco essa tensão. E para isso nós vamos usar o circuito do próprio datasheet. Então nada melhor do que o próprio datasheet para ser a base do nosso circuito. E é exatamente este circuito aqui que nós vamos desenhar. E aproveitando aqui o próprio datasheet também, aqui ele está usando o 304, né? Por isso um pouquinho menos de corrente. E também aproveitando, aqui está os pinos dele. Então, voltando aqui, o circuito que nós vamos usar é este circuito aqui. E eu reescrevi ele no Fritzen, para a gente poder olhar aqui o circuito. Então, ele aqui está exatamente como está no datasheet, com a diferença agora só das posições. Eu botei aqui o CI aqui para cima, porque eu tenho a questão da saída dos pinos, né, que eu tenho que respeitar, que lá no desenho do datasheet não precisava. O circuito é o mesmo. Bom, eu fiz uma pequena alteração na hora de colocar em prática. Mas só para entender, o que a gente faz aqui é, inicialmente eu tenho esses dois diodos que vão transformar a onda AC em DC. No circuito, então, uma das modificações que eu fiz foi colocar aqui uma ponte retificadora, ao invés de dois diodos. No fim vai ser a mesma coisa, eu só achei mais interessante usar a ponte. Aqui o filtro de entrada, né, esse indutor junto com os dois capacitores montam um filtro de entrada para que a gente não entre com ruído. E eu tenho aqui o dreno, que é o D, que é o pino número 5 do CI, do LNK306. Basicamente eu tenho a minha saída, então todos esses 4 pinos são a minha saída. O meu bypass aqui, eu vou ligar um capacitor, como diz ali no datasheet, de 100 nanofarads, um capacitor cerâmico 100 nanofarads, liga em qualquer uma das saídas. Eu aproveitei a 3, liguei com a 2 ali, sem problemas. E o meu feedback, que é a entrada do retorno do que eu tenho saindo. E aí eu tenho então a minha saída, que vai passar por esse diodo. Ele é um UF e não um IN. Qual é a diferença do UF para o um N? É a questão da velocidade de reparação. Então esse diodo aqui, o F é ultra fast, então super rápido, 4007. Então aqui se exige um diodo ultra rápido. Aqui em cima eu também usei um ultra rápido, mas aqui ele queria mais, aqui ele queria um GP, né, um ultra fast GP, que é o mesmo diodo, mas ele é de vidro, ele tem algumas características um pouquinho diferentes. Mas como eu não tinha ele aqui no momento, então eu usei um ultra fast também. Funciona bem. E aí eu tenho aqui o meu conjunto de feedback, que vai me retornar, com esse divisor de tensãozinho aqui, vai me retornar o feedback para saber se a tensão de saída está coerente com aquilo que eu desejo. E através desse feedback, na verdade, é que eu vou definir qual a tensão de saída. O que eu fiz? Eu troquei
esse resistor de 2K por um potenciômetro de 5K. E com isso eu consigo fazer aquele ajuste fino para ter os 12 volts de uma forma mais perfeita possível. Isso acaba me dando uma abrangência também, que eu poderia, com esse mesmo circuito, transformar isso em 9 volts, por exemplo, com essa pequena substituição. Sigo novamente por um indutor de 1 microhenry. Na eletrônica, a indutância é a tendência de um condutor elétrico se opor a uma mudança na corrente elétrica que flui por ele. A capacidade de uma bobina de encriar o fluxo com determinada corrente que percorre o circuito é denominada indutância, medida em Henry, cujo símbolo é H. Joseph Henry, cientista norte-americano nascido em 17 de dezembro de 1797. Em 1830, descobriu o fenômeno eletromagnético chamado indução eletromagnética. E após a sua morte, a unidade de indutância foi batizada de Henry, em reconhecimento do seu trabalho. Com o capacitor e um filtrozinho através desse resistor aqui. E eu tenho a minha saída 12 volts, botei aqui 100 mA, mas é um equívoco, né? Na verdade, aqui eu vou chegar perto de 300. Para registro eu vou deixar 200, mas ele vai chegar perto de 300. Vamos ver se a gente faz alguns testes com isso. Então este é o circuito, um circuito simples de montar, fácil de montar. Componentes, com exceção, claro, do LNK, que é mais difícil. São componentes fáceis. Tem um ultrafast, né? Tem algumas coisinhas ali. Tem esse indutor, que se eu não tenho um indutor, a gente faz um, né? Enrola um fiozinho, mede para ver se deu 1 microhenry e aí usa. Vamos lá para a mesa conhecer o circuito na prática. Então estou aqui com o circuito. Vamos rapidamente entender o circuito aqui. Eu tenho com essas duas garras uma entrada 220 que passa através desse resistor pela ponte retificadora. Poderia usar 2 diodos. Estou usando uma ponte retificadora. Essa parte aqui é adicional, que não está lá no circuito, que nada mais é do que um diodo, um resistor e um LED. No fim do vídeo aqui eu vou colocar esses itens a mais aqui no circuito, só para indicar que está chegando tensão 220 aqui e que já está funcionando. Bom, saindo daqui eu passo pelo filtro, 2 capacitores, aqui embaixo o indutor. Então esse verdinho é um indutor que não é de 1 microhenry, porque eu não tenho, ele é um de 0.9. Achei que bem próximo daria certo e realmente funciona bem. Esse aqui é um indutor. Saio do indutor e do filtro, vou lá para o CI, para o LNK306. Vou lá no dreno, pino 5. Então saio aqui do pino 1, com amarelo aqui, passo por esse potenciômetro, mas passo direto, tá? Não faço nenhum tipo de regulagem com ele. Ele está substituindo o resistor de 2K, no final vou mostrar com ele o circuito. E vem para minha saída, né, que passa pelo indutor capacitor, faço um filtro final e tenho a minha saída com o 3K aqui na saída. Então essa saída aqui é 12 volts. Eu adicionei depois na saída mais um LED pequeno aqui, LEDzinho vermelho, né, 3 mm, com resistor de 1K, só para a gente verificar que os 12 volts estão saindo. Então, é um circuito muito simples, eu espalhei ele bem, usei uns capacitores de tamanhos grandes, uns resistores de tamanho gigante, não precisa, poderia ser tudo resistor de 1/8 de watt, com exceção deste primeiro, que tem que ser pelo menos de 2 watts. E vou dizer, se vocês não tiverem, não precisa usar, ele serve para segurar o pico da entrada, uma vez que os capacitores estão vazios, mas sem problemas, eu corro um pouco só mais de risco. Então vamos agora fazer os testes em cima dele. Então eu liguei ele e a primeira coisa que eu vou testar vai ser a entrada. Olhando em AC, estou com 220 volts em AC. Então agora vou passar para os testes DC. E aí eu vou fazer o teste aqui. A minha saída lá do pino 1 ó, já é 12 volts, 12,37. Vai passar por um pequeno filtro e vai chegar lá, ó, 12 e 13.
Então essa minha saída é 12 e 13. Como eu coloquei um potenciômetro ali, um trim-pot, eu consigo fazer um ajuste fino para deixar exatamente em 12. Como eu tenho um circuito PWM, eu poderia ter um circuito que fosse variando muito. Então nós vamos testar exatamente isso. Então eu estou lá em X10, canal 1, vamos fazer o teste. Vou ligar, vou medir a saída aqui. Vejam que o circuito é bastante estável. Igual eu vou dar um auto set. E ele está lá, ó. Ele dá pequenos ruidinhos, mas muito pouco ruído para esse tamanho de circuito. O osciloscópio está marcando uma tensão ali de 16,6 volts. De 11,6 volts. Tá? Posso botar a tensão RMS para ver como é que fica. Mesma coisa, 11,6. Uma pequena variação do multímetro. E tá aí. Então nós temos uma fonte 12 volts, sem transformador, uma fontezinha chaveada. Então construímos uma fonte chaveada bem estável. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma carga. Essa é uma carga pequena, ela dará aproximadamente 30 mA, não mais do que isso. Então vou ligar ela. E vamos testar se a fonte realmente eu posso ligar uma fita de LED nela, que é uma 12 volts. Tá aí a fita de LED, liga sem problemas. Vamos dar uma olhada se está oscilando agora com carga. Vejo que já tem agora uma pequena oscilação, porque eu coloquei a carga. E minha tensão também caiu um pouco, né? Ó, tá dando 10,7. Então veja que esse circuito ele não é muito estável. Eu vou botando carga e ele sim vai perdendo. Bom, eu imagino que ele vá conseguir ir até 10 volts, próximo a alguma coisa de 300 mA, 250 mA. Então eu peguei uma fita de LED que dá exatamente 300 mA. Ela tem mais ou menos 1 metro, uma fita 3528 de 1 metro. E ela dá mais ou menos 300 mA. Vamos ver o quanto a gente perde de tensão com essa fita. A fita liga sem problemas. Vou medir agora ali. Ó, já está marcando 9,5. Mais ou menos. E vejam que ele começou a ter um pouco mais de ruído. Deixa eu aumentar aqui um pouco o ruído. O zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. Vamos dar um stop. Vejam que ela tem um pouco de ruído. Nada muito incomum para esse tipo de fonte. Ele já está abaixo da tensão que se espera por uma fonte de 12 volts, porque o máximo que a gente pode, que eu pelo menos considero que a fonte está entregando, que promete, é 10%, então eu não deveria nunca baixar aí de 11 volts, 10,8 com o máximo da corrente, que é 300 mA. Então com 300 mA ele está realmente decaindo e certamente não está chegando nesses 300 mA. Mas tá aí, uma fontezinha fácil de montar, uma fontezinha que serve muito bem para um circuito standby, por exemplo, uma fontezinha que serve para pequenas coisas que eu posso fazer e eu vou ter uma qualidade de tensão boa, uma fontezinha chaveada. Então um circuito divertido, interessante e útil. E por hoje era isso, e valeu!